Legal, são 12 horas e 22 minutos. Você ouve o programa Miguel Bezerra, simples como você, falando a sua língua. Até às 13 horas, tocando muita música bacana pra você. Pessoal de Osasco, um grande abraço pra vocês, viu? A rádio nasceu em 1992 como rádio corneta, né, que era alto-falante espalhado pelas principais ruas. Né. Ficou de 92 até 1997 nesse sistema, onde em 1997 a gente recebeu um grupo da Alemanha, né, da Igreja Católica, que veio aqui visitar Heliópolis e se encantou com a maneira que a gente usava a rádio para organizar a população. Né. Olha, a rádio hoje ela é serviço principalmente. E ela talvez seja dos meios de comunicação os mais ouvidos e com maior penetração. Muitos falam da televisão, que a televisão está em 99% dos lares brasileiros. Eu não correria o risco de dizer, ou de estar errado, em dizer que o rádio está em 100% dos lares. Que todo mundo tem rádio no carro, rádio em casa, rádio no celular. E ela é cada vez mais importante como serviço. Falar da questão do lixo, né? Porque muitas vezes o caminhão do lixo às vezes atrasa. Entendeu? Fala que tem que pôr lixo no dia certo, que são 3 dias da semana que os caras passam, entendeu? Essas são as informações que é o papel da Rádio Heliópolis. Os documentos, as pessoas que se perdem, utilidade pública, tudo que envolve coisas gratuitas também. Se a rádio comunitária ela for bem feita, bem orientada, ela não precisa fazer o que a rádio comercial faz, ela não precisa imitar a rádio comercial, como infelizmente muitas vezes a gente observa. Às vezes a pessoa consegue um status numa rádio comunitária, ela quer fazer o que a rádio comercial faz, ela quer ter aquele mesmo tipo de plástica, de vinhetagem, de locução, e não é isso. A questão que eu procuro prestar um pouco de atenção é a seguinte: Heliópolis está um pouco à frente das outras. O que ela não pode é se empolgar. E ela tem esse cuidado de não se empolgar. Porque se você se empolga, você deixa de realizar o trabalho comunitário. Então ela quer ser o exemplo, não exemplo de rádio, mas sim exemplo de rádio comunitária. Informação sim, também, mas como serviço. Um exemplo básico, quando teve aquele apagão alguns anos atrás, que pegou toda a região sul-sudeste, foi até o Paraguai, onde você conseguiu ter informação? No rádio. Ela pode, inclusive, ensinar a rádio comercial, que é o que acontece hoje. Se a gente pegar, por exemplo, alguns programas, alguns telejornais, por exemplo, que antigamente não falavam de cidadania, nem de comunidade, nem nada disso, a gente vai notar que quando eles perceberam que as rádios comunitárias, que a comunidade era numerosa, portanto dava audiência, e os problemas sociais atraíam essa audiência, elas começaram a divulgar. Se você pegar hoje programa de auditório, de televisão, mesmo alguns programas de rádio, eles estão sempre falando da própria música, das comunidades, das pessoas da comunidade, promovendo as comunidades, das favelas, etc. Então isso dá audiência. Né? Então eles acabam representando. Só que é uma representação ainda que eu chamo de envernizada. Ainda não é 100% a realidade, não. E no caso da rádio comunitária, que precisa de uma outorga de funcionamento, que precisa de uma série de questões para que a legislação possa proporcionar a ela um trabalho, mas uma autorização de funcionamento, ela fica nas mãos das emissoras comerciais. Por quê? Porque as emissoras comerciais têm armações políticas com os próprios políticos, essas outorgas de funcionamento acabam demorando cada vez mais. E, consequentemente, começam a utilizar essa publicidade falando sobre rádios piratas, que uma coisa é rádio pirata, outra coisa é rádio comunitária. As pessoas vinculam esse termo rádio comunitária com rádio pirata. Então, nos grandes veículos de comunicação, você ouve muito falar de rádio pirata. Então, as pessoas criam uma ideia, uma imagem de uma coisa que não presta. A gente fala da nossa rádio que é legalizada, mas aqui tem outras que o pessoal vê, assim, não faz muita diferença para eles. Eu acho que o que faz diferença é o programa que está passando.
todo mundo sabe que ela é comunitária. Porque teve muito boom quando quando tentaram tirar ela do ar. Essa questão dessa confusão, eu acho que assim, a própria rádio comunitária teria que esclarecer melhor isso. E elas fazem, porque existem associações importantes de rádio comunitária. Não existe somente uma associação das rádios comunitárias do Brasil, existem várias, né? Existem aquelas que têm um pouco mais de destaque, ou são mais numerosas em termos de integrantes ou de associados, mas existem várias associações e várias rádios comunitárias, não só no Brasil, mas na América Latina, outros países, enfim. Mas, qual é a rádio comunitária que não começou como rádio pirata? Porque para você entrar com um processo de outorga de funcionamento, você já precisa ter uma estrutura. E como que você vai comprar uma estrutura, ter uma estrutura, como que uma ONG vai ter uma estrutura de uma rádio comunitária se ela vai demorar 10 anos para receber essa outorga de funcionamento quando o equipamento já vai estar todo velho, estragado e sem uso? O papel da Rádio Heliópolis é passar informação para a comunidade e divulgar as informações locais na rádio para que a comunidade fique atenta dos afazeres. Saneamento básico, fala sobre mobilização sem teto. E o outro caso foi de uma criança que estava desaparecida, né? E aí eu estava fazendo a programação aqui, de repente a polícia chegou. E a rádio não era legalizada ainda na época. Quando eu fui atender o policial, né, eu já achei que eles iam fechar a rádio. E isso era péssimo, porque fechar a rádio já era ruim. E no horário do rap era pior ainda, porque o pessoal ia falar que era culpa do rap. E aí eu fui lá e me identifiquei, né, pro policial, falei que eu era o responsável do horário, né, o responsável da rádio não estava ali no momento, mas o que eu poderia ajudar, né? E aí ele pegou e falou assim, ó, eu tô com uma criança desaparecida aí, ela não quer falar nada comigo, né, ela tem uns 5, 6 anos de idade, e eu queria que você anunciasse aí na rádio, tem como? Eu falei, não, tem sim. Aí fez assim, aí a criança entrou, quando ela entrou na rádio, que ela viu o microfone, viu os equipamentos e tudo mais, né? Ela já ficou encantada. E aí na hora que eu abri o microfone, comecei a falar e tudo mais, daí ela deu um sorriso. Eu falei assim, eu vou aproveitar agora, né? Aí eu fechei o microfone, toquei a música e comecei a explicar os equipamentos pra ela. Ele tava falando que ele era uma rádio e tal. Aí eu aproveitei e peguei o nome dele, aí ele falou o nome, aí eu anunciei na rádio, com 5 minutos a mãe dele apareceu. Hoje a gente não tem um departamento de marketing dentro da rádio, devido ao custo financeiro também, porque todos nós somos voluntários. E o projeto da rádio depende de parceiros, de comércios, de apoios culturais para manter a Rádio Heliópolis, entendeu? E os locutores, a maioria são todos voluntários, cada um tem o seu trabalho formal. Então a pessoa faz um programa de rádio aqui como se fosse um hobby, algo que gosta mesmo. E aí a gente começou a se organizar, criou grupos de tarefas, né? Criou uma reunião mensal, onde nessa reunião a gente discute desde os problemas de programação até a parte técnica, onde através dessas reuniões a gente consegue organizar e melhorar a qualidade da programação da rádio. Então, hoje, eu falo para você que nossa rádio, né, é uma rádio em questão de equipamentos, não pede para nenhuma outra rádio, assim, né? Tem equipamentos de qualidade e tudo mais. E a gente procura essa formação também dos locutores, só que aí a gente tem um problema, né? Quando a gente consegue formar o locutor e tal, que o locutor está preparado para fazer a programação, né? Por ser voluntário, a gente acaba perdendo ele por N motivos. Muitas vezes o indivíduo começa a fazer o programa na rádio, ele pensa no programa dele, porque ele vai ser famoso ali na comunidade, porque ele vai falar na rádio. Claro que tem toda essa questão psicológica que mexe com a gente. E o trabalho de quem dirige a rádio é exatamente esse. Olha, você está ali fazendo programa, mas fazer programa de rádio, de rádio comunitária, não é simplesmente fazer programa de rádio. É você ser responsável, é você ajudar a sua população, a sua comunidade, é você trabalhar pela sua comunidade e inserir aos poucos essa consciência coletiva, essa consciência comunitária. Eu estou 13 anos trabalhando aqui, voluntário, porque eu gosto, entendeu? Muitas pessoas largaram, falaram que não era legal trabalhar voluntário, porque de um lado eu entendi, porque as pessoas vinham mais pelo interesse. Ele é menos vistoso, não paga tão bem, o que é uma pena. Você vê mesmo os grandes nomes do rádio, tá? Hoje, Ricardo Boechat, por exemplo,
Ele tem um pé na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes, por exemplo, né? Então, acham que é um veículo, um meio menor. Já disse e volto a dizer, eu acho um erro, um equívoco. Mas isso não é de hoje. 30 anos atrás, quando eu fazia faculdade, já se pagava mal o rádio. O principal que a rádio deve estar focada é na população que vive o dia a dia daquela comunidade. É ajudar a conseguir creche, é ajudar a conseguir escola, é ajudar a ter saúde, é um determinado morador que precisa de uma cadeira de rodas, e aí você anunciar na rádio, própria população ajudando a população. Esse é o grande centro do pensamento comunitário. A rádio tem que ser da comunidade e para a comunidade, né? E para que isso aconteça, a gente tem que ter, sim, maneiras de captar recursos para manter a rádio. Contribuir, como eu já havia dito, com a cidadania, sabe? Passar para o povo pobre, o povo que é crescido ali dentro de uma favela, que ela pode chegar aonde ela quiser. A mim faz me sentir mais seguro, mais feliz, né, mano? Porque às vezes você tá meio nervoso em casa, às vezes você tá decepcionado com alguma coisa que aconteceu com você no seu dia a dia, você vive, você entra na rádio, cara, você muda totalmente o seu ênfase, o seu jeito de falar, de se comunicar. Você abre o microfone e fala, caramba, é como se você estivesse desabafando para uma pessoa, só que você está desabafando para várias pessoas. O pessoal está aqui hoje fazendo um documentário sobre a Rádio Heliópolis, mostrando a importância da rádio comunitária para a comunidade, os comércios aí, né, os músicos que vêm aí nos visitar e a gente acaba entrevistando eles e falando da importância do trabalho. Olha, acho que é tudo isso que eu falei aqui. Rádio para mim é entretenimento, é informação, é história, é uma história importantíssima da comunicação no Brasil e no mundo, é companhia. Antes de qualquer coisa, a rádio para mim é companhia. A rádio é a voz da comunidade, né? Então, se você não estiver preparado, se você não estiver articulado, se você não estiver organizado para passar informação para a população, né, você acaba prejudicando essa comunidade. E aí você acaba se tornando referência, né? Então, tudo que eu falo ali na rádio, através da rádio, as pessoas acabam abraçando essa ideia. Então, aí eu considero o microfone como uma arma. Segunda-feira a gente vem com o melhor do rap nacional e internacional, algumas informações importantes sobre a literatura e alguns fatos sobre o hip hop e algumas notícias. É o seguinte, eu acho muito louco, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu acho legal os estudantes virem aqui fazer um TCC, é importantíssimo eles virem mostrar para outras pessoas, para as pessoas conhecer mesmo manualmente. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente se sente, às vezes, tirado, às vezes, por próprias pessoas, porque a maioria das pessoas vem fazer um trabalho, as pessoas vêm fazer o trabalho e vai embora. As pessoas não vêm assim, então assim, ó, que nem muitas vezes teve as pessoas que escreveram os livros e trouxe o livro e falaram, o livro tá aqui, entendeu? Trazer pra gente ver nós. O que eu prometi e o que eu espero que vocês façam também com o trabalho de vocês é que pelo menos esse documentário possa voltar para Heliópolis. É uma missão. Porque às vezes eles não têm acesso a tantos equipamentos para poder realizar o trabalho. Então talvez o que falte para eles são esses equipamentos para poder realizar um trabalho bem feito. E vocês realizando um trabalho bem feito podem colaborar com a cidadania em Heliópolis.